Olá, gente, tudo bem? Vou fazer alguns comentários aqui sobre essa mudança aí, diminuição dos impostos aí, do teto dos impostos de renda, do imposto de renda. E essa é uma questão bem importante para a gente entender qual a lógica que segue o governo Bolsonaro. No Brasil, para dar uma explicação antes de entrar nessa mudança que fez o governo Bolsonaro, vamos tentar entender um pouco como é que funcionam os impostos no Brasil, né? Os impostos no Brasil são principalmente sobre produtos e serviços, né? Então acaba que os impostos eles estão mais embutidos no consumo. Então quando a gente compra qualquer coisa, né, a gente acaba pagando impostos altíssimos. Em alguns produtos chegam a 50%, né? Então são sempre muito altos os impostos. E esses produtos, e principalmente em produtos que a maior parte da população consome, né? Ou seja, na prática, relativamente falando em relação a percentual, né, ao ganho, quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres. Quanto mais pobre você for, mais imposto relativo você paga, né? Por quê? Porque você paga mais impostos no consumo, né? Então, as pessoas que têm, os grandes empresários, as pessoas que têm uma renda muito alta, elas pagam menos imposto. Por quê? Relativamente falando, né? Porque os impostos de renda, os impostos sobre lucros e dividendos são baixíssimos no Brasil. Na verdade, não tem imposto sobre lucros e dividendos no Brasil, né? E os impostos de renda são relativamente baixos comparados a outros países. Então, e agora o governo baixa ainda mais esse teto. Lembrando que é uma taxa progressiva. Então, assim, as pessoas que ganham mais, né, pagam um pouquinho mais. Então, ele vai reduzir do teto. Então, ele está reduzindo daquelas pessoas que ganham ali, ganham bastante, né? Grandes empresários e tal. Então, é desse pessoal que o governo está baixando os impostos. Então não é da classe média que baba ovo, não é pro pobre de direita, né? Então assim, não é para vocês. É pro pessoal que ganha bastante, né? Então é uma minoria, uma pequena minoria. E é essa lógica que o Bolsonaro utiliza para governar. Ele, Paulo Guedes, né? É o grande mentor aí econômico. E essa medida, como a maioria das medidas do governo, simplesmente favorece uma pequena elite, né? É a mesma lógica que segue a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência ela vai ali favorecer os empresários, vai favorecer os banqueiros, mas a grande massa, a maior parte da população, a grande maioria da população vai sofrer bastante com isso, principalmente os mais pobres, né? Então é essa a lógica que segue o governo Bolsonaro. Aí você deve se perguntar, mas por que ele faz isso, né? Isso é uma forma dele se manter no governo. É um governo fraco, né? É um governo que vai perdendo sua popularidade. E quando ele toma essas medidas, o que ocorre é que a grande mídia, que faz parte dessas grandes organizações, e que evidentemente ganham bastante com isso, os mega empresários, os banqueiros, eles se unem para dar sustentação para esse governo. É um governo que não se sustenta sem esse apoio, né? Então ele vai comprando o apoio desses setores, dos setores militares, dos banqueiros, da grande mídia, do agronegócio. É desse jeito que esse governo se mantém, é por isso que eles não caem, né? E tudo indica agora que aparentemente eles não vão mesmo cair, né? Havia muita conversa, muito papo de que eles iriam cair, mas até agora não houve nenhum processo
que a gente possa dizer que vai se encaminhar para o impeachment, por exemplo. Isso, ao meu ver, é uma coisa, pelo que eu vi, quase impossível, né? Afinal, a maior parte dos congressistas estão ali numa base de apoio, né? O pessoal do agronegócio, os evangélicos, a ala militar. Então, assim, os grandes empresários, a maior parte dos congressistas representam esses grupos. Essa é a lógica que faz com que o governo se mantenha no poder, e é também por isso que ele mantém essas pautas, né, que são pautas impopulares, em tese, mas que não fazem muita diferença. Ele não perde muito, porque já perdeu bastante coisa, e também porque acredito também que o Bolsonaro não tem um planejamento de tentar uma reeleição. Para ele, eu acho que não faz muita diferença isso. Ele já está com a vida ganha, né? Então essa ideia de diminuição dos impostos nos bens e serviços, aquela questão que muita gente colocava como uma questão importante, que realmente né? Afinal, o pobre e a classe média pagam muitos impostos, né? Enquanto os ricos pagam pouco. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar com o governo Bolsonaro, porque não é a lógica que ele segue. A lógica que ele segue é servir a esse grande grupo. Isso eu falei já justamente no período da eleição, dos grupos que compõem o Bolsonaro, né, que compõe ali esse grupo que financia a campanha, que apoia o Bolsonaro. É para eles que o Bolsonaro ganha. Por isso que ele tira ali os militares da reforma da Previdência, os juízes, aumenta o repasse para a grande mídia, né? Vai aprovar, né? Tudo indica que vai aprovar a reforma da Previdência, que vai beneficiar os grandes empresários e principalmente os banqueiros, né? Então é muito complicado a gente conscientizar uma população dessas, né, que vota no Bolsonaro, que vota nesses grupos, né? Que lógica tem o trabalhador votar em um deputado ruralista? Não tem lógica, não faz sentido, né? É uma pessoa que não vai lutar pelos interesses dos mais pobres, não vai lutar para uma melhoria do país. Na verdade, quer manter o país no atraso. É um dos grupos que quer manter o país no atraso e ao mesmo tempo uma das maiores bancadas, né? A bancada ruralista ela tem mais de 200 deputados, se não me engano. Então, assim, representa ali quase 40% talvez da bancada. Aí tem os militares, aí evangélicos. Só você pegando só esses grupos, a gente já tem aí a maioria dos deputados, né? Exatamente por isso que eles conseguiram impeachment, exatamente por isso que eles conseguiram aí aprovar na primeira votação aí com mais de 70%. Conseguiram aprovar a reforma trabalhista, né, durante o governo Temer. Então, assim, não dá pra gente achar que pode. Afinal, o judiciário tá totalmente desmoralizado. A gente viu que apoiou completamente o golpe. Aí o executivo, agora com o Bolsonaro, apoia tudo quanto é coisa ruim, todo tipo de corte social, corte na saúde, corte na educação. E agora, para finalizar, vão aprovar essa reforma da Previdência, né? Tudo indica, é muito difícil a gente pensar que não vai ser, né? Talvez a única forma de fazer com que isso não acontecesse era se a população se conscientizasse, fosse para as ruas e tal, mas os números, né, das pesquisas mostram que agora pelo menos a metade da população já aprova. Então, assim, é claro que isso em grande parte é culpa da grande mídia, né?
A maioria das pessoas não tem um acesso à informação além dessa grande mídia, né? Você pode dizer, ah, mas as pessoas não têm YouTube e tal, mas, bom, não são tantos canais que realmente tratam dessa questão de forma crítica e, e muitas pessoas não utilizam a internet, o YouTube, para ver esse tipo de assunto. A maioria utilizam para entretenimento, né? Basta você ver aí os vídeos em alta, o que é que está em alta. Isso já demonstra aí o que é que a população vê, né? E é claro que o YouTube também vai incentivar que as pessoas vejam coisas alienantes, né? Coisas de entretenimento barato que façam que elas não reflitam sobre os problemas da sua vida, e sim esqueçam ali naquele momento de todos esses problemas. Então ela sofre ali, ela acha ruim, aí ela vai pro YouTube e vai ver aquelas porcarias e acaba rindo, se divertindo, esquecendo dessas questões. Então é isso, gente. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço também que você deixe seu like, deixem o seu comentário. Isso é muito importante também, a interação. Ajuda o canal. E que vocês compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos. Então um abraço a todos e até mais. Olá, gente. Tudo